Bom, então essa aula é uma aula que vai dar um panorama e uma forma de organização para iniciar estudos na história da arte, na história da arquitetura. Não é aqui uma forma definitiva e uma regra para se estudar, tá? É apenas uma forma de organização que também ela é fluida, ela não é um padrão a ser seguido, apenas uma maneira que eu encontro, que eu estou sempre adaptando, para organizar estudos e ajudar na percepção das épocas, dos estilos, dos movimentos, qual movimento antecede o outro, qual movimento influencia outro. Então eu selecionei algumas famílias de linguagens, eu resolvi adotar esse termo, linguagens, para explicar melhor e fazer algumas relações que vão ser importantes, como podemos ver aqui, a arte clássica, o gótico, o Egito antigo, Roma antiga, a arte do Renascimento, do Barroco e ali embaixo até a pré-história. Então, eu vou traçar aqui um panorama para vermos, entendermos isso aqui melhor. Bom, então eu fiz aqui uma linha do tempo resumida. Tem muito momento, muita época, muitos estilos que não estão aqui presentes, mas eu fiz aqui uma síntese muito geral de diversos momentos da história da arte, da história da arquitetura, que vão ser marcos, né? São pontos importantes para serem estudados. Então, se nós olharmos aqui na pré-história, vou iniciar no Paleolítico Superior, nas origens dos hominídeos, do Homo sapiens. As primeiras pinturas feitas aqui no período Paleolítico, né? Existem aulas gravadas sobre o Paleolítico, as primeiras pinturas rupestres conhecidas, as pinturas das cavernas, eu explico todo o sentido, todas as origens, né, as principais teorias a respeito, as primeiras formas de esculturas, aquelas chamadas Vênus, deusas da fertilidade, passando para o período neolítico. O período neolítico é o período que vai de 13.000 a 4.000 aproximadamente, antes de Cristo, que é o momento do surgimento das cidades, que vai eclodir nas primeiras civilizações, especialmente ali no Oriente Médio, na China, no Japão, na Índia, no Egito, né? Enfim, todos esses locais que afloraram as principais civilizações que estão aqui resumidas. E dentre essas linguagens, vocês podem perceber que eu dividi em 4 cores: linguagem arcaica e antiga, linguagem clássica, linguagem medieval e uma linguagem moderna e contemporânea. Então, essas cores ajudam a localizar influências e épocas históricas. Então, até ali, né, da antiguidade, passando pela Mesopotâmia, os tempos bíblicos, as principais cidades, Babilônia, os assírios, os hititas, passando pelo Egito Antigo, Harappa, Creta, Micenas, as origens da Grécia Antiga, vocês vão ver que eu coloquei dentro desse grupo laranja arcaica e antiga. Né? E, posteriormente, nós temos ali a linguagem clássica, especialmente ali Grécia e Roma. Mas tem ali os etruscos. E a partir do momento que nós enxergamos aqui a Idade Moderna e Contemporânea, nós vamos ver que o Renascimento, o Maneirismo, o Barroco, eles estão de azul, na cor azul, por causa da influência muito forte do classicismo. Então, eles são especialmente derivados da arte antiga, da arte clássica. Né? Então, a arte clássica ela é a arte greco-romana, que né, existem várias aulas, vários vídeos dedicados a isso. O período grego, dividido basicamente em 3, o arcaico, o clássico, o helenístico, é fundamental ter uma boa noção do que são esses períodos, quais são os principais fundamentos.
Roma é de extrema importância, é um dos períodos históricos que eu mais gosto, que eu mais estudo, e tem muita aula pronta e disponibilizada. Então, esse corpo clássico vai dar origem ao neoclassicismo, lá no século XVIII, XIX, ao Renascimento do século XV e XVI, né? Enfim, o próprio Barroco do século final do XVI e XVII, o Barroco, ele mesmo tendo seus elementos anticlássicos, né? Isso para quem estuda vai entender melhor, o Barroco ele é um movimento cultural que utiliza os elementos arquitetônicos e artísticos também derivados das linguagens clássicas, né? Depois eu passo para a linguagem medieval, frisada aqui na cor vermelha. Então começamos ali com a arte bizantina, a Roma oriental, né? Então quer dizer, a arte bizantina ela é uma arte romana, mas ela já é especial porque ela já está direcionando para a Idade Média e tem características orientalizantes que a Roma dos imperadores do passado não tinha. Então a arte bizantina vai desenvolver toda uma linguagem que irá influenciar toda a Idade Média. E também podemos perceber aqui na Idade Moderna e Contemporânea alguns movimentos ali em vermelho que eu frisei, né? Tem outros que não estão aqui, que recebem em maior ou menor grau influências da Idade Média, como por exemplo a arte e arquitetura neogótica, né? Temos ali o Arts and Crafts na Idade Contemporânea ali, a origem do design bebe muito de fontes medievalistas, o romantismo em si bebe muito da fonte medievalista, o neoclassicismo está em azul, bebe muito na fonte clássica, né? Enfim, então dá para perceber aqui um pouquinho pelas cores as influências, né? Quem vem primeiro e quem vem depois. No Brasil, é interessante perceber que o primeiro, quando o Brasil é achado, né, descoberto pelos portugueses, e depois tem toda, né, a expansão ultramarinha, os espanhóis, né, enfim, o estilo que estava ocorrendo em Portugal era o gótico tardio, o estilo manuelino, né, um tipo de gótico tardio, mas já com elementos renascentistas, platerescos, o renascimento italiano. Então, no Brasil, o primeiro estilo europeu que é construído no Brasil é o maneirismo, nas igrejas dos jesuítas, enfim. Depois o barroco, claro, né? O Brasil é muito conhecido pelo seu barroco, o barroco mineiro, tem 3 fases do barroco português, né? Então já são detalhes dentro de cada movimento, tem às vezes estilos e subestilos que, né, com mais calma se estuda. O rococó é um movimento francês nas artes, o barroco é italiano, eles têm ali 100 anos, né, de diferença, então o rococó é mais atual que o barroco. Eles se confundem um pouco no primeiro momento, né, para quem está vendo pela primeira vez. Então eu explico essas diferenças também em outras aulas, em outros vídeos. O neoclassicismo, o romantismo, enfim, até chegarmos no ecletismo, que vemos aqui nas nossas cidades, o revivalismo neogótico, neorromânico, neo-indiano, né, os novos, né, os estilos novos baseados em estilos do passado. E depois chegamos ali na idade contemporânea com o realismo, né, o início ali da idade moderna, né, os modernismos, os ismos, então tem o impressionismo, o pós-impressionismo, o fauvismo, o cubismo, expressionismo, surrealismo, né, que não está escrito aqui, mas está dentro das vanguardas modernas, a pop art, realismo socialista, tem vídeos, e vamos chegar até a arte e o design contemporâneo, pop art, arte conceitual, cyberpunk, né? Vemos muito aí no cinema, cyberpunk, histórias em quadrinho. E na arquitetura contemporânea temos aí o regionalismo crítico, o high-tech, né, o neotradicionalismo, ou seja, são movimentos mais específicos da arquitetura. Né? Mas esses conceitos aqui, eles são muito próximos, eles são irmãos aí, uma coisa depende da outra. Então,
o designer precisa conhecer a história da arte, a história da arquitetura, e o estudante de arquitetura precisa conhecer a história da arte, a história do design. Então está todo mundo conversando. E começando do começo, do início, vamos falar aqui um pouquinho de pré-história. O Paleolítico Inferior, quando surgem essas primeiras esculturas, as primeiras pinturas que são mais antigas, já temos aí pinturas datadas de 40, 50 mil a.C., ali nas cavernas da França, né, da Espanha, enfim, em outros lugares. Então, as primeiras manifestações artísticas atribuídas a ritos de fertilidade, né, as teorias todas apontam para cultos à deusa mãe, a deusa da fertilidade. Tá? Existem, posteriormente terão os deuses masculinos, então é importante ver a história das religiões também. Então, a história da arte, ela é iniciada nos manuais, nos livros, aqui, né? Aproximadamente aqui, nesse período, com essas primeiras estatuetas e as primeiras pinturas. Antes disso, os homens já faziam há milhares de anos, centenas de milhares de anos, artefatos, facas, né? Enfim. Mas a arte, como a gente entende propriamente nos dias atuais, ela data desse período aí do Paleolítico superior, né? Aí cerca de 40, 50 mil antes de Cristo. Aqui nós podemos ver nessas fotografias, aqui na extrema esquerda, uma Vênus de Vidago, né? É uma Vênus, né? Vênus é uma deusa romana, Afrodite dos gregos, a deusa do amor, né? Então Vênus é um termo, né? Botar entre aspas, é um termo que foi dado para essas figuras de fertilidade, mas elas não são a deusa Vênus, né? Cultuada lá pelos antigos romanos, né? Aí já é um nome mais atual, mais da época dos gregos e dos romanos. Mas são figuras bem arcaicas, né? Então aqui nós estamos vendo bem a linguagem arcaica, né? Como que na pré-história essas pequenas estatuetas ou estatuetas menores eram feitas porque o homem se deslocava, ele era nômade. Então é um período que não existe grandes esculturas. O homem precisa se locomover e ele então faz pequenas estatuetas, como pingentes de colares, né? E figuras menores. Então, como veremos em outros vídeos, essas figuras femininas são as mais importantes desse período, são as que vão inaugurar, né, propriamente muito dessa linguagem aqui das deusas, com seios, com a anca, né, muito grande, muito proeminente, porque tem toda uma relação com a reprodução, com a fertilidade. Né? Então, um homem pré-histórico que dependia muito do sucesso na fertilidade, o sucesso na caça. Enfim, isso eu explico num outro momento, né, para não demorar muito e fazer aqui um panorama de linha do tempo. Bom, então, se observarmos aqui essas máscaras africanas, e nós podemos ver que os pintores modernos, os artistas modernos, como Picasso, nas origens do cubismo, lá nas origens do expressionismo, eles voltam às artes mais arcaicas, às artes antigas, especialmente as máscaras africanas, as artes neolíticas da Península Ibérica, né, o Picasso, entre outros artistas, admiravam muito essas manifestações, que serão fundamentais para a arte moderna. Não é? Uma arte moderna que vai ir contra a corrente clássica do Renascimento, né, por uma série de motivos. Nós já vamos ver que há uma certa negação da perspectiva, né, renascentista, enfim, a teoria lá dos cubistas, dos modernistas que veremos mais adiante. Mas o que eu quero dizer aqui? Que como é importante perceber que não é porque é uma arte mais antiga, mais pré-histórica ou lá da antiguidade longínqua que ela não pode ser revista, reatualizada, reinterpretada. Né? Os artistas, os arquitetos, os designers sempre buscam uma, um sentido, né? Uma conexão com toda uma história, com todo um passado. Então tudo pode ser revisto, tudo pode ser modernizado, tudo pode ser
recalculado aí nessa nova rota, né, nas rotas artísticas. Então, os artistas modernos valorizam muito isso, tá? Os modernistas e até artistas atuais. Então, dessa forma, não podemos nunca desvalorizar e deixar de estudar toda a antiguidade, todo o passado, simplesmente porque está longe, né? É um passado distante. Então, pelo contrário, devemos estudar e aprofundar cada vez mais. Aqui nós temos um cromeleque, né? O cromeleque de Xerez e também o de Almendres. É uma visita recente lá a Portugal, agora 2023, né? Da data aqui que eu estou fazendo aqui essa aula. Os alinhamentos, os calendários astronômicos, os locais de enterro, né, os dolmens, os cromeleques, os menires. Né, um menir é aquela estrutura fálica, naquela pedra proeminente ali do centro. Então nós vamos ver isso, né, os asterix, né, o obelix carregam um menir. Então essas manifestações astronômicas, religiosas dos homens do Neolítico também são recheadas ali de obras artísticas, como gravuras, pinturas, restos de pinturas que também estão nessas pedras. O mais famoso monumento dos megálitos do Neolítico é Stonehenge, na Inglaterra, né? Esse aqui do cantinho aqui da direita, que é o mais famoso. Stonehenge, ele é o símbolo, né? O grande símbolo dos megálitos do período Neolítico. Mas em Portugal, na Espanha, na França, em outras regiões da Europa, ali na Ásia, existem importantíssimos sítios arqueológicos. Aqui nas Américas, esses megálitos não são tão bem encontrados, né, muito raros, sendo que depois vão eclodir nas civilizações chamadas pré-columbianas. Mas aqui nós vemos mais sítios arqueológicos, principalmente na Europa. São os mais monumentais, como podemos ver em Stonehenge. E passando da pré-história para a história, quando o homem desenvolve o seu sistema de escrita, de transmissão do conhecimento pela escrita, os conceitos de civilização, de urbanismo, de religião organizada, de comércio, de moeda, né? Todos aqueles termos que os historiadores foram definindo como civilização. Isso se dá ali por volta de 4.000, 3.000 a.C., com a Mesopotâmia, na região da Suméria, da Acádia, Babilônia. Então, todo aquele ambiente que nós conhecemos lá do Antigo Testamento, da Bíblia. Né? A cidade de Ur, a cidade de Abraão. Né? Então, tudo isso é muito bem descrito na Bíblia. Então, nós temos essa familiaridade com essas civilizações. E os grandes museus, nós podemos ver aqui uma foto de uma inscrição cilíndrica cuneiforme, que era a língua lá da Mesopotâmia antiga. Isso é encontrado em diversos museus pelo mundo afora, né? E aqui podemos ver uma representação de um zigurate. O zigurate é esse grande edifício-templo lá da Mesopotâmia. Existem ruínas hoje desses zigurates, e não confundi-los com a pirâmide egípcia. Né? A pirâmide egípcia tem uma função de sarcófago, de túmulo, né? Participa ali de uma grande necrópole, a cidade dos mortos, enquanto que o zigurate na Mesopotâmia, ele já é uma estrutura templária, com observação astronômica, rituais, e em volta desse zigurate havia ali edifícios administrativos, burocráticos, palácios, enfim. Então a função dele é diferente de uma pirâmide egípcia. A Torre de Babel, por exemplo, a famosa Torre de Babel, ela é um zigurate, ela foi um zigurate da Babilônia. Né? Então tudo leva a isto, né? Segundo aí os estudos, as teorias. Então entramos no contexto das grandes civilizações. Então vem
aí a Mesopotâmia, vem o Egito Antigo, o Harappa, na região ali da Índia, do Vale do Indo, as civilizações da China. Então, aí inicia-se esse grande período, aí por volta de 4.000, 3.000 a.C., 2.000, as grandes civilizações que vão dar origem às grandes línguas, né, aos grandes povos aí que vão iniciar esse assim chamado período histórico. Outra grande civilização muito famosa, muito estudada, é o Egito Antigo, famoso, né, pelas múmias, pelas pirâmides. Mas o Egito não é só pirâmide, né? Existem fases do Egito onde os grandes sarcófagos vão ser escavados na terra, né, nas montanhas, nas pedras. Então, portanto, o Egito ele tem várias fases. Tem um antigo império, o Império Médio, um novo império, o período ptolomaico, né, que é o período grego no Egito, depois com a invasão romana, tem o Egito romano, né, um período ali um pouco menor. Mas os mais famosos são o antigo império das grandes pirâmides e o novo império, né, da época de Ramsés, de Moisés, que já temos também outros tipos de estruturas templárias mais famosas. É muito complexo, né? O Egito são diversos e diversos vídeos só para explicar cada período desse com mais detalhes. As primeiras pirâmides, que é a primeira pirâmide escalonada, depois as pirâmides imperfeitas, até desenvolver a pirâmide como vemos aqui. Enfim, há uma série de elementos que precisam ser vistos e, obviamente, como vemos aqui na múmia, a arte, a arquitetura egípcia, completamente aí, né, voltada essa arquitetura monumental para a relação da vida e da morte. Então, a morte era um momento ali mais sagrado, mais importante para os egípcios. Então, toda uma arte, toda uma arquitetura para os mortos. Né? Então, vamos ver isso também com bastante calma nas videoaulas. E chegamos no período clássico, né? Dando um salto aqui, claro, várias civilizações aqui não foram mostradas, mas dando um salto aqui para a civilização clássica, Grécia, né? Depois nós teremos Roma. Então, os gregos também têm uma origem lá com os cretenses, com Micenas, a Guerra de Troia, né? Enfim. Mas essas figuras das esculturas, da beleza grega, elas são ícones do Ocidente. O tipo de arquitetura do Pártenon, da Acrópole em Atenas, irá marcar decisivamente a história de todo o Ocidente, de todo o mundo. Então, a arquitetura clássica, a arte clássica, é justamente esse termo clássico, ele faz referência a Grécia e Roma, né? Então, o termo clássico ele vai ter dois sentidos, né, muito usados. O primeiro sentido é para se referir a algo atemporal, né? Então, várias coisas são clássicas, né? Eu posso falar que tem obras modernas que são clássicas, né? Se tornaram clássico porque são atemporais, né? Um bom filme, uma peça de teatro, né? Uma boa arquitetura, pode se tornar um clássico, né? Mas o termo clássico na história da arte, né, como uma linguagem, a linguagem clássica é justamente essa que está ali na Grécia e na Roma Antiga, que é sem dúvida uma das mais importantes a ser estudada. Como vimos na linha do tempo, vários outros períodos, vários estilos vão depender da arte greco-romana. Então, entender Grécia, entender Roma, as suas linguagens mais básicas e fundamentais, as ordens, o dórico, o jônico, o coríntio, né? Por exemplo, as proporções, elas são fundamentais para entender o que vai vir pela frente. Então, muitas pessoas às vezes desprezam os estudos do período clássico e depois não conseguem entender o que vem para frente. Então é fundamental ter mais atenção com Grécia e Roma, dar uma boa aprofundada nesses períodos. E chegamos na Roma Antiga. A Roma Antiga ela faz uma fusão maravilhosa entre a cultura grega, a cultura etrusca,
da Itália, que é fundamental, né? Os etruscos são fundamentais para a formação da arte, da arquitetura romana, né? E outros aspectos da cultura. Os romanos vão potencializar a engenharia, a arquitetura através do desenvolvimento do concreto, da expansão do arco, das abóbadas. Então essa mistura de arcos, abóbadas e o concreto pozzolano romano vão permitir construções imensas, como o Coliseu, como as grandes basílicas e esses grandes templos, né, que vemos aqui, nessa foto aqui do Fórum Romano. Todos esses templos, essas basílicas, o Coliseu, são explicados em aulas separadas, com bastante calma. Tá? Então, a Roma antiga foi certamente o maior império daquele período no Ocidente e definitivamente mudou toda a história. Né? Então, no Império Romano, nós temos a origem das línguas latinas, o próprio cristianismo ele se expande, no Império Romano. O Império Romano depois se tornará cristão, abrindo as portas para a Idade Média, com fusões e com culturas chamadas bárbaras, né, de outros povos ali germânicos. Mas se formos procurar as raízes, sempre nós chegaremos em Roma. Como que as cidades eram planejadas, as tecnologias, é uma coisa realmente impressionante. Roma é fundamental. Né? Assim como, claro, conhecer a Itália. A Itália é certamente o destino preferido para aqueles que estão estudando a história da arte. Porque a Itália é o país que tem tudo, né? Tem tudo, todos os estilos, as épocas fundamentais, nós vamos encontrar na Itália. Então é um local muito importante, né? Um país muito importante que ocupa uma grande parte dos estudos da história da arte. Muitos movimentos surgem na Itália e se expandem pelo mundo. Os romanos desenvolveram o concreto, né? O concreto pozzolano, que eu havia comentado. E o edifício mais belo, um dos edifícios mais belos da história da arte romana é o Panteão, né? Famoso, principalmente por causa não só da sua beleza, do nível de preservação. Esse é o edifício talvez o mais bem preservado, de 2000 anos, mas pela sua impressionante cúpula de concreto, o concreto pozzolano. Não confundir com esse concreto, com os tipos de concreto atual, né? Concreto armado, né, por exemplo. Mas é um concreto chamado pozzolana, extremamente resistente, resistente à água. Então os romanos faziam pontes, aquedutos, grandes obras, grandes arcos, cúpulas como essa. O Panteão ele tem ali sua ordem coríntia, né, pelo capitel, nós vamos estudar isso também mais para frente. O frontão triangular que vemos aqui no pórtico, que é uma marca, né, uma característica da linguagem clássica, esse triângulo, né, esse frontão que vemos aqui no pórtico, na entrada do edifício, as colunas, e os romanos também introduzem os arcos, né, como podemos ver aqui mesmo nessa foto do Panteão. Né, há um arco romano ali, um arco de volta perfeito. Né? O Coliseu é um dos melhores exemplos para entendermos toda a potencialidade do concreto com o uso dos arcos, das abóbadas. Um edifício ali da época de 70, 80 depois de Cristo, que encanta, né, as pessoas pela grandiosidade e pela beleza. Então também veremos o Coliseu, existem vídeos só sobre o Coliseu, né, explicando melhor o que é esse edifício. E aqui ao lado, nessa foto menor, Pompeia, aquela famosa cidade que foi soterrada pelo vulcão. Então esse soterramento, né, da explosão do Vesúvio em 79 d.C. ajudou a preservar toda a cidade, né? Ironicamente, né, o vulcão soterrou, e com as escavações no século XVIII nós podemos ver as pinturas das casas, como eram as casas antigas, a Domus Itálica, e também tem vídeos onde eu mostro essas casas. Né? Eu estive em Pompeia e fotografei em detalhes várias casas, né? As termas, os banhos, os bares de Pompeia, enfim, esses detalhes que são muito ricos. Então Pompeia é uma cidade que também precisa ser vista, estudada com um pouco mais de calma. Então eu tenho vídeos também dedicados a essa cidade.
E bom, lembrando que aqui é um dos livros, né, uma publicação Roma Antiga para artistas, arquitetos e viajantes. É um livro bem denso, com muita informação sobre Roma Antiga, sobre os principais edifícios, as estruturas, a cultura romana, estilos de arte, de escultura. Então, é uma publicação bem interessante. Está também disponível aqui na, nos acessos, né, das redes sociais. E chegamos na Idade Média. Aqui é um edifício icônico do início da Idade Média que marca a grande, a grande ascensão do Império Bizantino. É um Império Bizantino que é fruto da divisão do Império Romano. O Império Romano se divide em dois, o Ocidente e o Oriente. Então, dois impérios, né, o Oriental e o Ocidental. O Império Romano Ocidental ele vai se desfacelar nas invasões bárbaras. Então, diversas tribos, nações germânicas vão ocupar os territórios romanos do Ocidente, mas a Roma do Oriente sobrevive, capital Constantinopla, né, atual Istambul, na Turquia. E podemos ver aqui no Império Bizantino a construção certamente mais conhecida, mais famosa, que é também a mais icônica da arquitetura bizantina, que é a Hagia Sofia, que tem ali seu início em 532. É um dos edifícios mais belos, que será certamente um dos mais imponentes de toda a Idade Média. Mais alto, com o pé direito interno, superior a todas as catedrais góticas que foram feitas posteriormente. Então, a arte bizantina ela é uma arte do Império Romano, né, mas já com influências orientais e que desenvolve uma linguagem toda própria, especialmente com o cristianismo num modo ali oriental, que depois vai se separar do cristianismo latino, né, a Igreja Católica vai se dividir, né, a Igreja Católica Apostólica Romana no Ocidente e no Oriente a Igreja Ortodoxa, né, ali o grande cisma do século XI. E Hagia Sofia, sempre o grande ícone, né, que vai dar origem à inspiração para tantos outros edifícios. Mas, em 1453, os turcos, né, os otomanos, eles tomam Constantinopla e passa então a ser uma das aí grandes cidades do Império Otomano, atual Turquia. Então aqueles minaretes, aquelas torres que vemos ali ao lado, elas são adições posteriores, elas não são originais, já são do início do Renascimento, né, do fim da Idade Média. Inclusive a data, né, de 1453 marca aí, né, para muitos historiadores como uma data simbólica aí do fim da Idade Média e o início do Renascimento, né? Lembrando que essas datas são existem outros eventos que também fazem essas transições, né? São convenções que encontramos aí, né, nos livros, nos manuais de história. Então a arte bizantina, a arquitetura bizantina, ela vai ser vista com mais detalhes em outros momentos. Os seus grandes arcos, toda essa linguagem do Império Romano, ela continua, se estende para a Idade Média, e a arte bizantina também irá influenciar toda a arte do Ocidente, nas iluminuras medievais, que veremos posteriormente com a fusão com as artes chamadas bárbaras, os celtas, os saxões, né? Então, essa arte animalista que vai criar todo um ambiente para aqueles belíssimos livros, as iluminuras da Idade Média. E outro ponto importante é que o Império Bizantino ele foi o império do Ocidente mais rico, né, mais pujante ali, principalmente na Alta Idade Média, no início da Idade Média. Lembrando que esse termo, né, a Idade Média, muitas vezes remete a um sentido de atraso, de algo sujo, né, de realmente de algo atrasado, retrógrado.
Mas aqui Constantinopla era uma das cidades mais desenvolvidas, mais rica. Havia muita cultura, muita ciência, muita luz, muitas invenções, descobertas, né? Também ali o mundo árabe, muçulmano, o mundo islâmico ali emergindo, também trazendo ali muita cultura, muita ciência, enquanto, claro, em certas partes ali da Europa, por causa das invasões bárbaras, por causa dessa instabilidade de governos, de fronteiras, né, de territórios, os vikings, né, depois também vão causar muito problema. A Europa realmente passa por um período de trevas, né, assim chamado, mas não podemos generalizar. A Idade Média, pelo contrário, é um período de muita riqueza, de muito conhecimento, né, de muito desenvolvimento. Mas há certamente esse estereótipo da Idade Média. Eu tenho também alguns vídeos sobre esses estereótipos, né, alguns mitos e alguns autores que falam um pouco mais sobre isso. Das artes dos povos chamados bárbaros, dos povos germânicos, aqueles que vão fazer grandes migrações e invasões no Império Romano, que vai dar todo todas as bases, os alicerces da cultura medieval, das culturas medievais, da qual somos herdeiros, né, também, nós temos aqui os estilos artísticos que vêm lá da arte animalista, indo-europeia, né, com esses animais estilizados. Então podemos ver figuras de serpentes, dragões, né, entre outros animais, ou reais, né, ou animais aí fantásticos. Então aqui vemos motivos, né, vikings, temos também Sutton Hoo na Inglaterra, arte hiberno-saxã, também são episódios importantíssimos, né? Então, desde os celtas até os vikings, né, nós temos aí também famílias dessas tradições que se estendem da antiguidade para a Idade Média. E o que é interessante, no século XIX, ali nas bases do design industrial, esses elementos eles retomam com muita força por causa do movimento romântico. Eles vão voltar como elementos ornamentais em prédios, interiores, em móveis. Então ele não está preso no seu tempo. São manifestações artísticas muito vivas, muito presentes. Já na Baixa Idade Média, nós temos aquele período talvez mais famoso, mais conhecido, que são as grandes catedrais, as catedrais românicas e as catedrais góticas, né, o estilo românico, que é mais pesado, ele lembra mais fortalezas, ele tem um aspecto mais pesado, com janelas menores, enquanto que o gótico é um movimento de luz, não é? Um movimento que há uma grande revolução na engenharia, na arquitetura, que permite que os edifícios fiquem mais altos, que os vitrais ganhem grandes proporções. Então existem aí as explicações da engenharia, nós vemos isso com calma, né? O que define, né, a própria arte, a arquitetura gótica está muito relacionada com a estrutura, com a engenharia. Mas também há toda uma estética da luz, né? Claritas, toda a valorização da luz na Idade Média, a luz como manifestação de Deus, da criação. Ao contrário daquilo que se pensa, né, muitas vezes, que o gótico está ligado ao negro, às trevas, algo sombrio. Não é? Então, o próprio estilo gótico é um estilo negro, sombrio, né? Mais depressivo, mais melancólico. Mas é importante lembrar que a catedral gótica é o contrário. Ela é pensada para receber a luz. Né? Certamente existem edifícios góticos que têm pouca entrada de luz, claro, né? Mas vale lembrar que as grandes igrejas, as grandes catedrais, especialmente mais ao norte, na França, por aí, elas recebem uma grande quantidade de vitrais, é o que vai marcar a arte e a arquitetura gótica, entre outros pormenores. Então, aqui nós podemos ver uma foto recente, né? Eu percorri lá em Portugal, existe uma rota do românico que tem essas igrejas, essas capelas, grandes mosteiros que foram, claro, desativados lá no século XIX, mas que é um verdadeiro caminho de peregrinação
com paisagens belíssimas e essas catedrais medievais se espalhando ali pelo caminho. Então é realmente algo muito rico. E esses vídeos sobre o românico, sobre o gótico também estão aí disponíveis. Aqui temos uma ideia, né, dessa fotografia que eu fiz na Basílica de Saint-Denis, na França, que é a primeira catedral gótica, né, da história, porque o gótico ele tem um registro de batismo, né, um registro de nascimento, né, ele nasce justamente aqui em Saint-Denis, na França, perto de Paris, né, bem colado de Paris. E por essa foto, né, além dos túmulos dos reis aqui que nós podemos ver, né, os arcos ogivados que caracteriza a arte gótica, nós podemos ver a quantidade de luz que inunda o interior, né, principalmente a luz colorida que vai também compondo um cenário muito, muito belo, né? E a Idade Média é justamente isso, né? A fusão do pensamento grego, do direito romano, da religião cristã, né? Das religiões cristãs, da moral judaico-cristã, com as culturas germânicas. Então, todo esse ambiente vai dar origem às línguas latinas, ao espanhol, ao português, ao francês, né, as línguas também anglo-saxônicas, o inglês, o alemão, a formação dos países, dos estados e, claro, influencia aqui diretamente o Brasil, né, toda a cultura. Depois, é no fim da Idade Média que tem um período dos descobrimentos, né, da expansão marítima portuguesa, né, da portuguesa espanhola, mas são descobertas, desenvolvimentos que já vinham da Idade Média. E a partir desse período, né, da Idade Média, nós vamos avançar para o Renascimento. Né? Então o Brasil já vai ter o seu primeiro estilo maneirista dentro do Renascimento, que também vemos com calma em outra oportunidade. Né? E também as aulas de História da Arte Portuguesa, que também reflete com muita força, né, na arquitetura, na arte colonial luso-brasileira. Então as nossas cidades históricas, Ouro Preto, né, Diamantina, Salvador, né, cidades do Nordeste, nós vamos encontrar esses estilos portugueses, que muitos são derivados da Itália, da França, né, mas que se desenvolvem também com peculiaridades em Portugal. Né, há um tipo de gótico tardio, renascentista, né, que é chamado de manuelino, que é português também. Ele vai ocorrer numa versão neo-manuelina em solo brasileiro. Isso também conheceremos mais adiante. Nessa fotografia, nós podemos perceber um dos cartões postais mais famosos da Itália, com a Torre de Pisa. Né? Pisa, uma importante cidade aqui com o Campo Santo, o Campo dos Milagres, que é composto, né, do batistério aqui em primeiro plano, esse edifício cilíndrico, redondo. No meio nós temos a basílica, com uma planta basilical típica, tradicional, com transepto. Nós vamos entender essas estruturas nas basílicas romanas e nas igrejas medievais. E ao fundo ali nós vemos o campanário, ou seja, a torre da igreja, uma torre que fica separada da igreja, né, do prédio principal, que é a Torre de Pisa, né, uma torre que teve ali, já no início da sua construção, da sua fundação, problemas estruturais e ela inclinou. Então, essa inclinação, esses problemas foram consertados, mas permanece aí o charme de ter a torre inclinada, né? Não só a Torre de Pisa, mas outras torres medievais também são inclinadas, mas essa é com certeza a mais famosa. Nós podemos ver que o estilo dominante aqui é o românico da Toscana, ou seja, um tipo de românico, é um estilo do românico característico do norte ali da Itália, da Toscana, mas há também uma modernização gótica. Nós vemos aqui que no primeiro plano, no batistério, temos abaixo aqui os arcos romanos e acima arcadas góticas, com elementos góticos, porque o prédio foi sendo modernizado ao longo da sua construção. Né? Então, o que é importante lembrar, né, como vimos também lá na Hagia Sophia, nós podemos ver épocas diferentes na mesma construção, estilos diferentes, reformas, ampliações,
de diversos momentos. Então, um prédio que começa românico tem elementos góticos e pode ter interiores barrocos, fachada barroca, né? Isso é muito comum, né? Portugal, por exemplo, é muito comum isso. Então, é preciso estar atento para observar esses detalhes e fazendo essas relações, né? O que é o que, né? De acordo aí com os períodos históricos. Isso ajuda a ter uma melhor percepção da arte e da arquitetura como um todo. E por fim, eu paro por aqui, mostrando essa fotografia aqui da Basílica de São Pedro, no Vaticano. Nós já entramos aqui no Renascimento, no Alto Renascimento e no Barroco. A colunata de Bernini, com as ordens clássicas ali todas ali presentes, a ordem toscana, a ordem coríntia, e na Basílica de São Pedro nós temos, claro, né, a genial cúpula de Michelangelo, a presença dos gênios pintores, Rafael, né, o próprio Michelangelo, as esculturas de Michelangelo, esses nomes famosos, né? Que, claro, antes dele vieram outros, né? Donatello, Brunelleschi, a grande cúpula de Florença, mas são muitos detalhes que ficam para outros momentos, né? As aulas são muito longas e extensas, distribuídas aí nos diversos períodos históricos. Então, certamente, é um bom ponto aqui para encerrar esse panorama. Então, eu paro aqui no Barroco, né, no final do Renascimento no Barroco, e nos vemos aí nas outras aulas, nos vídeos, né? Basta acompanhar toda essa linha cronológica ou aí de acordo com o seu interesse, né? Se eu quero ver quero adiantar um pouco, entender melhor o neoclássico, quero ver o barroco, né? Não tem problema pular, né? Mas é interessante entender essa linha do tempo para auxiliar, né, na melhor compreensão das épocas e dos estilos, porque junto a isso vem toda a história do pensamento e a história da cultura em si. Então, eu fico por aqui e até a próxima, pessoal.